Fala, meu amigo concurseiro, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, para a gente responder uma bateria de questões de informática para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Então, prepara aí o teu material e vamos lá iniciar. LAN é uma rede de computadores geralmente restrita a um único ambiente físico, como um escritório ou uma escola, permitindo a comunicação entre dispositivos locais. Então, pessoal, um dos conceitos para redes de computadores é, de fato, a terminação, o termo LAN. Então, uma LAN, que significa Local Area Network ou rede local, é um tipo de rede de computadores que conecta dispositivos dentro de uma área geográfica limitada, como, por exemplo, casa, escritório, escola. Então, veja que dentro aqui das suas principais características é, de fato, uma área restrita, cobre espaços pequenos, como uma sala ou escritório. Então, veja que o enunciado fala exatamente sobre essa característica de uma rede LAN, portanto, gabarito certo. Em redes de computadores, o endereço IP é definido como o protocolo responsável pela conversão de nomes de domínio em endereços físicos de dispositivos. Pessoal, o endereço IP é um número de identificação que o seu dispositivo recebe quando ele se conecta a uma rede. Então, o endereço IP não é um protocolo responsável por fazer a conversão de nomes de domínio. Então, Emerson, qual protocolo é responsável por fazer essa conversão? É o protocolo DNS. O protocolo DNS ele faz a conversão do que você, por exemplo, digita como endereço de um site, quando você digita lá www.algumacoisa.com, o DNS vai converter o que você digitou em forma ali de palavra para um endereço IP e, a partir desse momento, fazer a conexão com o servidor, o dispositivo físico que armazena a informação que você deseja acessar na internet. Então, gabarito errado, o protocolo responsável por essa conversão de nome de domínio em um endereço IP é o protocolo DNS. No Windows 10, o recurso Visão de Tarefas permite visualizar em segundo plano as tarefas que estão sendo executadas pelo gerenciador de tarefas. Pessoal, então, o Visão de Tarefas, identificado aqui na barra de tarefas por esse ícone, veja o que acontece quando eu posiciono o cursor sobre ele. Existe a possibilidade de, utilizando esse recurso, eu criar novas áreas de trabalho para administrar ferramentas, abrir novos programas. Então, eu posso, por exemplo, nessa primeira área de trabalho, abrir só os navegadores de pesquisa na web. Na segunda área de trabalho, eu posso abrir só documentos do Word, do Excel. Então, esse recurso, o Visão de Tarefas, ele permite você gerenciar novas áreas de trabalho para você organizar ali as atividades que você vem fazendo. Não tem relação em visualizar tarefas que estão sendo executadas pelo gerenciador de tarefas, que é um programa específico aqui no Windows, para verificar o desempenho da máquina, os processos de programas que estão abertos. Então, esse gabarito está errado. Ao se utilizar a função soma-se do Excel, caso haja um critério que inclua símbolos lógicos ou matemáticos, ele deve estar entre aspas duplas. Então, o que é que essa questão está nos dizendo? Eu vou abrir aqui o programa e vou utilizar a função soma-se. Então, igual, soma-se. E essa função, ela faz uma soma baseada em um determinado critério. Então, eu vou escolher o intervalo de B2 até B6, que é o intervalo onde vai ocorrer a soma, e vou utilizar como critério dizendo o seguinte: eu quero que do intervalo de B2 até B6, você me retorne os valores que são maiores do que 5. Então, como resultado, veja que nós temos duas vezes o número 10, então 10 mais 10, 20. Esse deve ser o nosso resultado. Então, quando eu pressiono Enter,
veja que o programa vai me retornar um erro. Por quê? Porque a sintaxe está errada. Como a questão falou, quando existir símbolos matemáticos, eles precisam estar entre aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui agora o critério entre aspas duplas. Veja que existe um sinal matemático. Então, agora a sintaxe ficou correta e agora sim nós temos o valor 20 como resposta. Então, retornando para o gabarito da questão, assim como o enunciado afirma, o gabarito está certo, porque você precisa colocar esse símbolo matemático entre aspas duplas. Considere que em uma planilha do Excel, nas células de A2 até A200 da coluna A, estejam registrados diferentes tipos de crimes, nomeados como furto, roubo, homicídio e etc. E nas células de B2 até B200 da coluna B, as datas de ocorrências desses crimes. Nessa situação, para contar quantas vezes o crime de furto aparece registrado nessa planilha, é correto utilizar a função conte-se. Então, nós vamos verificar isso dentro do programa para que você consiga entender e a gente encontre o gabarito da questão. Então, eu tenho aqui a planilha com alguns crimes. Eu vou utilizar a função conte.se. E essa função, ela me retorna uma contagem também de acordo com o critério. Então, conte.se, vou utilizar agora o intervalo onde vai ser feita a busca. Então, de B19 até B24, veja que o intervalo foi selecionado. E eu quero que me mostre a quantidade de vezes que aparece o crime de furto. Então, entre aspas, vou digitar a palavra furto e veja que o resultado é o número 3. Porque dentro do intervalo selecionado, a palavra furto, o crime furto, aparece 1, 2, 3. Então, como o enunciado da questão disse para a gente ali, para fazer essa contagem de quantas vezes o crime de furto aparece registrado na planilha, você pode sim utilizar a função conte.se. Portanto, o gabarito certo. No armazenamento de dados em nuvem, a escalabilidade de recursos pode ser automática conforme a demanda. Então, pessoal, escalabilidade em serviço de armazenamento em nuvem é a possibilidade de um sistema aumentar ou diminuir os recursos que são oferecidos de forma automática, assim esse sistema esteja programado para isso. Então você pode estar utilizando um determinado tipo de armazenamento em nuvem em que você precisa de mais memória para armazenamento dos seus arquivos. Então se esse sistema estiver com esse recurso de escalabilidade automática ativo, você vai ter a maior disponibilidade de memórias. E o que é que acontece? A partir do momento que você precisa de mais memória e esse recurso é disponibilizado, você vai pagar mais por isso. Então, imagina que no próximo mês você precisou de mais memória, você vai pagar mais por esse serviço. Mas no mês seguinte, você utilizou menos esse recurso, então você já vai pagar menos. Então, esse sistema automático possibilita essa escalabilidade do sistema oferecer mais recursos ou menos de acordo com a demanda. Portanto, gabarito certo. No explorador de arquivos do Windows 10, é possível, depois de selecionadas as opções correspondentes, exibir arquivos ocultos e extensões de nomes de arquivos. Então, eu vou abrir o explorador de arquivos para a gente entender o que a questão está dizendo. Eu estou utilizando o Windows 11, mas o procedimento aqui é basicamente o mesmo. Então, clicando nas opções do explorador de arquivos, vai abrir essa caixa de diálogo de opções de pasta. Você clica no modo de exibição e aqui vão estar algumas possibilidades para você marcar ou desmarcar, como, por exemplo, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. No caso, a opção está marcada, então as extensões estão ocultas. Quando eu desmarcar aqui, elas vão aparecer. E logo mais abaixo, tem a possibilidade de você marcar a opção para mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Então, tudo que tiver em oculto vai aparecer. Então, como a questão falou aqui para a gente no gabarito,
dizendo que depois que você selecionar as opções correspondentes, é possível exibir tudo isso, gabarito certo. O armazenamento de dados em nuvem pública garante total controle físico dos dados pelo usuário, o que melhora a segurança da informação. Pessoal, quando se trata de armazenamento de nuvem pública, o controle físico dos dados, ele não é de responsabilidade do usuário, e sim da empresa que disponibiliza o serviço de armazenamento em nuvem. Então, esse gabarito está errado. Rootkit é um conjunto de ferramentas que permite ao atacante ocultar a presença de outros malwares. Contudo, sua principal fragilidade é a facilidade de ser detectado. Então, pessoal, rootkit é um malware que possui um conjunto de ferramentas destinadas a trazer alguns problemas para o seu sistema operacional, para a sua máquina. Então, uma das suas principais características é a dificuldade de ser detectado. Ele é tão ardiloso que chega a iniciar primeiramente do que o próprio antivírus. Então, quando você inicia a máquina e o sistema operacional está sendo carregado e as ferramentas de proteção vão iniciar a sua varredura, vão iniciar ali os seus procedimentos de segurança, o rootkit já iniciou faz tempo. Então, por exemplo, ele desativa até o próprio antivírus. Então, isso dificulta a sua detecção por parte dessas ferramentas de segurança. Então, gabarito errado. Ransomware é um tipo de malware que não pode ser propagado por phishing, mas bloqueia o acesso ao sistema ou criptografa os arquivos da vítima, sendo exigido um pagamento de resgate para que o acesso seja restaurado. Pessoal, essa característica aqui que a banca trouxe para o ransomware, dizendo que ele bloqueia o acesso ao sistema, criptografa arquivos e exige o pagamento, isso está correto. Inclusive, o ransomware é conhecido como um malware sequestrador, justamente por capturar essas informações, criptografar e depois exigir um resgate. O erro dessa questão é dizer que ele não pode ser propagado por phishing. E o que é phishing? Phishing são técnicas de engenharia social onde o atacante induz a pessoa a fornecer algumas informações. E isso pode ser propagado, por exemplo, por meio de links. Então, você pode ter um link infectado ali que vai trazer um ransomware. Então, pode sim haver a propagação por meio de phishing. Portanto, gabarito errado. Então, nós finalizamos mais um bloco de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar um link na descrição do vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você cada vez mais aprimorar o seu conhecimento e chegar bem preparado no dia da sua prova. Valeu, um forte abraço e até a próxima!